Nós vamos desativar o som aqui, para poder não dar interferência. Então, vamos acerenar os nossos corações, para podermos nos apaziguar, para iniciar o nosso estudo. Então, nós convidamos para isso a Adriana, para poder fazer a leitura do nosso exórdio de ambientação, que é extraído do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, a lição é do capítulo 67 desse livro, que chama Os Vivos do Além. Está na página 149. Pode abrir o som. Boa noite a todos. Então, vamos lá. 67. Os Vivos do Além. Traz a seguinte epígrafe. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Caboclo. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidade, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, ambientados pelo exórdio ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nós convidamos Liana para poder proferir a prece de início do nosso estudo de hoje. Agradecemos mais uma vez ao nosso amado Mestre por mais uma grande oportunidade de nosso encontro nesta quarta-feira. Acreditamos que em cada momento em que nos sentamos e buscamos a palavra de Jesus, encontramos alento em nossos corações e encontramos também a luz que nos leva pela porta estreita, onde encontramos os ensinamentos de amor e de caridade. Acreditamos na comunicação com aqueles que se foram deste plano terrestre, mas continuam vivos e que neste momento estão ao nosso lado como mentores, como espiritualidade amiga, para que se junte a nós e que possamos juntos descobrir o caminho que nos leva à felicidade. Que neste momento estejamos mais uma vez com os nossos corações abertos, buscando as lições que podemos aplicar nesta vida terrena, descobrindo a cada dia a fraternidade e a necessidade de sempre amar o nosso próximo e amar a Deus. Que venham as lições de hoje e que saibamos, com os nossos corações abertos, recebê-las e torná-las vivas em cada momento de nossas vidas. Que assim seja.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Eliana, pela prece de início. Então, ambientados que estamos agora para poder iniciar nosso estudo, nós convidamos a poder retomar o capítulo 12 do livro Missionário da Luz. Nós que paramos na página 168, seria o segundo parágrafo dessa página, né? O segundo parágrafo do item 12.6, quando nós falamos do problema da queda, né? E demos vários exemplos lá de uma dissertação de Emmanuel. Então, para que a gente possa começar, eu quero fazer um convite à participação de todos nesse estudo, mas, sobretudo, mais que importante hoje, que hoje eu preciso da ajuda de vocês, porque eu estou recém-operado de uma pequena cirurgia na boca, e eu não estou conseguindo falar muito bem. Eu tive que fazer uma coisa que eu não fiz há 10 anos aqui em Natal, na minha jornada nos centros. Tive que pedir em última hora para poder cancelar 2 palestras minhas, uma no Manuel Nicodemos e a outra na Cruzada Espírita dos Militares. Mas vamos lá, vamos tocar o estudo aqui, então preciso que vocês falem bastante hoje, que vocês deixem a espiritualidade falar por vocês aí, tá? Não travem, porque vocês andam travando a espiritualidade, a espiritualidade fica falando no vídeo de vocês, vocês travam ela, então não travam hoje não. Então vamos lá. Então nós falamos, né, nós comentamos a leitura desse início do parágrafo, o problema da queda é também uma questão de aprendizado. Então, falamos da dissertação de Emmanuel sobre os vários tipos de queda. E aí, André Luiz, ele continua essa frase importantíssima, dizendo, através das palavras do instrutor benfeitor Alexandre, que o mal indica posição de desequilíbrio. Né? Então, o mal indica posição de desequilíbrio. O mal é a ausência do bem em nós. O bem é equilíbrio. O bem é harmonia. Né? Então, quando nós estamos carentes do bem em nós, nós entramos em desequilíbrio, em desarmonia. Né? Então, vamos pedir auxílio para Bezerra de Menezes. O que Bezerra de Menezes fala sobre o mal nessa geração de desequilíbrio? Então, Bezerra de Menezes, ele assina um livro, um dos capítulos do livro, chamado Tem de Bom Ânimo. Esse livro, Tem de Bom Ânimo, é um livro de autores diversos. E nesse livro, no capítulo 3, Bezerra de Menezes assina esse capítulo chamado A Chama Divina. Então, Bezerra de Menezes fala para nós que, ante os conflitos que explodem no mundo, conserva-te em paz. Isso é importantíssimo, né? Então, nós observamos vários conflitos no mundo e, muitas das vezes, nós nos voltamos a esses conflitos trazendo as nossas palavras dessabores para aqueles com quem conosco conversamos, nos permitindo dissertar sobre o mal existente nesses conflitos. O próprio Emmanuel nos diz para nós não darmos vazão ao mal. Né? Então, Bezerra de Menezes ele nos aconselha, uma vez que Alexandre está falando que o mal indica a posição de desequilíbrio em nós, Bezerra de Menezes nos aconselha que, ante os conflitos que explodem no mundo, conservarmos-nos em paz. E aí Bezerra de Menezes ele continua: não te deixes envolver pelo pessimismo. Muitas das vezes nós vamos contra a doutrina espírita, nós que somos estudiosos da doutrina espírita, nós vamos contra a doutrina espírita, quando nesses males do mundo, nós ainda deixamos o pensamento levar, desenvolvendo a ideia de que o mundo hoje é pior do que o mundo ontem. Isso é contra a base do pensamento espírita, né? Da evolução
do mundo, do progresso dos espíritos, né? Então, não te deixes envolver pelo pessimismo. Continua servindo e abençoando a vida. Isso é muito importante. Você servir ao próximo e abençoar a vida. Muitas das vezes nós, em processos, em momentos depressivos, nós menosprezamos a vida. Momentos depressivos que nós podemos ter algumas vezes durante o dia, onde nós permitimos que os nossos pensamentos se subjuguem por maus fluidos, por más influências. Então, nós permitimos desenvolver pensamentos maldizendo a vida, dizendo que a vida é ruim, que a vida não presta, né? Então, isso é o desequilíbrio, o mal operando em nós, pela ausência do bem. Então, continua servindo e abençoando a vida, vivificando o belo da vida. Aqui eu vou dar um exemplo, né? Nós, quando iniciamos a construir o nosso jardim lá no hospital, que é uma proposta de tratamento para os pacientes no caminho que eles passam, através das flores, dos passarinhos, a gente coloca comidinha no caminho para entrar em contato com os pacientes, nós construímos um pequeno laguinho. Então, Adriana, você é convidada para ir lá conhecer, porque você não conhece esse ainda. Na entrada é um pequeno, em torno de 1,20 m, né? Pequenininho, mas feito com muito carinho. Fizemos uma fontezinha para a água ficar, né, correndo. Mas o fato é que eu comprei 3 peixinhos, colocamos lá no outro dia, o peixinho estava morto, né? Não sobreviveu. E aí eu fiquei muito chateado, porque eu cheguei de manhã querendo ver os peixinhos, estava lá com a barriguinha para cima. Aí eu tirei os peixinhos chateados, mas aí entrei em contato com o rapaz que me vendeu, ele falou que eram as pedras, que não era pedra ideal, tinha que ser um tipo de pedra específica, eu coloquei as pedras. Onde que eu estou querendo chegar? Nós tivemos uma intenção, né, de montar o laguinho, depois de colocar os peixinhos. E aí, quando a gente trocou as pedras, colocou, no outro dia de manhã, foi um paciente lá, me viu arrumando, ele perguntou, por que você não coloca peixinho aí? Eu falei, não, a gente colocou, mas morreu. Ele, não, pode deixar. Que semana que vem eu vou vir aqui, eu tenho um exame aqui, eu vou trazer uns peixinhos para você, pequenininho, para colocar aí. O bem, ele atrai o bem, né? Quando a gente pensa nas coisas para os outros, né, vai atraindo o bem. Então, na semana seguinte, ele levou os peixinhos, colocou lá, isso tem mais ou menos uns 20 dias. E aí, na semana passada, compramos mais um pouquinho, colocamos lá. E hoje de manhã, eu vou tratar dos peixinhos agora, de manhãzinha. Estou tratando, tive uma grata surpresa que eu vi os peixinhos pequenininhos, filhotinhos. Tinha parido os peixinhos, né? Tinha gerado filhotinhos lá novos. Então, é a abundância da vida. E eu fiquei extasiado com aqueles peixinhos novinhos que criaram lá dentro daquele laguinho. Filmei, mostrei para o pessoal. Mas nós temos que ter sensibilidade para isso, né? Temos que ter sensibilidade para essa beleza da vida, pelo que a natureza nos envolve e nos fornece de maravilhas, né? E se nós não tivermos em posição de equilíbrio, nós não conseguimos captar isso que a natureza nos oferece. A natureza é o presente divino para nós, né? É o presente divino para nós. Então, Bezerra de Menezes, ele fala exatamente isso, né? Continua servindo e abençoando a vida. O bem triunfa sempre, né? Então, como que uma ação vai trazendo outra, que vai trazendo outra, e quando o trabalho é definido pelo trabalho espírita,
do Livro dos Espíritos, que o trabalho segundo o Livro dos Espíritos é você fazer o bem para o próximo, isso atrai, gera, né? Gera uma rede de espíritos que vêm para nos auxiliar e para que isso progrida, né? Então, Bezerra de Menezes, ele continua dizendo que o bem triunfa sempre. A pouco e pouco, o homem ergue-se das sombras para a luz. Então, o que é isso? Pouco a pouco, nós vamos progredindo. Sublimes atmosferas luminosas rarefeitas, né? Onde as almas sublimes e eleitas buscam as esferas das alegrias perfeitas. Então, pouco a pouco, o homem ergue-se das sombras de onde ele surgiu. O que é sombra? A sombra é ausência de luz. Sombra não tem nada, é ausência. Sombra é ausência de luz. Então, quando nós criamos, o Livro dos Espíritos nos aprega que fomos criados simples e ignorantes. Isso é sombra. Por quê? Simples é a constituição básica, mas ignorantes é a ausência do conhecimento. Então, a ausência do conhecimento é um mundo sombrio, ou seja, um mundo sem luz. E aí continua a espiritualidade nos dizendo que nós fomos criados simples e ignorantes, e Deus deu a cada um uma missão para que ele pudesse desenvolver sua inteligência. Né? Então, quando Bezerra nos fala que a pouco o homem ergue-se das sombras para a luz, é isso, é o processo evolutivo, onde ele vai saindo da ignorância e vai adquirindo calmamente o conhecimento no tempo adequado. Então, não demos asas ao mal. Ante aos conflitos que explodem no mundo, conserva-se a paz, porque nós estamos em processo evolutivo. E Bezerra continua, não cedas às sugestões da descrença, né? Então, quando André Luiz nos diz através de Alexandre que o mal indica a posição de desequilíbrio, esse desequilíbrio é nós cedermos às sugestões da descrença na vida. Quando nós estamos chateados, em momentos de infortúnio, né, nós deixamos que um pouco da descrença prevaleça em nós. Seja descrença no Criador e seja descrença em nós mesmos, achando que nós não somos capazes, que nós não somos importantes, que nós não somos o bem amado da criação divina. Né? Nós esquecemos disso. Então, nós entramos em desequilíbrio, deixando que o mal prolifere. Então, Bezerra de Menezes nos aconselha, não ceda às sugestões da descrença. A dor desperta as consciências adormecidas, né? Se nós estamos em processos dolorosos, é interessante. Essa dor, ela desperta a consciência que está adormecida, a consciência que ainda está na sombra, do processo evolutivo. E diz no Bezerra de Menezes, ora e confia no futuro. Ora e confia. Confiar é entregar a Deus. É entregar a Deus, acreditar que Deus é o Todo-Poderoso, é a inteligência suprema do universo, é a fonte de todo o amor que nós conhecemos. Se Deus é a fonte de todo amor, o futuro é só de amor, é só de coisas belas. Mas se nós estamos passando por um momento de infortúnio, é devido aos percalços que nós mesmos contraímos no nosso caminhar. Esses desequilíbrios são esses percalços, esses tombos que nós levamos nos buracos que nós nos permitimos cair. Então, nesse tombo, nessa dor do cair, ela desperta as consciências adormecidas para o bem, para o caminho correto. Então, ora e confia no futuro. Completa Bezerra de Menezes nesse item. Por mais se alterem as labaredas do ódio, o amor é chama divina de dissipar o mal. Lembra-te de que o Senhor permanece velando, né? Então, se nós nos pegamos em desequilíbrio, lembre que o Senhor permanece velando por nós, que nós somos o bem amado da criatura.
oremos, confiemos e entreguemos a Ele o futuro e façamos de nós a nossa parte. Pergunto se alguém tem algum comentário para fazer nesse momento. Eu tenho. Eliana levantou a mão. Fala, Eliana, que o meu é só uma passagem da Bíblia. Acho que a Eliana travou, né? Foi? Será? Pronto. Não, pode falar, depois eu falo. Estou ouvindo, Eliana. Fala, Eliana. É só sua imagem que está travada. Uma leitura complementar aqui do livro Vinha de Luz. Nós estamos falando em relação ao bem e ao mal, né? O mal seria a ausência do bem e a necessidade de transformarmos sempre, nas oportunidades que temos na vida, a maldade em bondade. No capítulo 62 de Vinha de Luz, nós temos como título Resistência ao Mal. A seguinte leitura. A epígrafe é: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, né, através de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo, o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Aí a gente percebe aí a necessidade, né, de deixar o olho por olho, dente por dente, e sempre que a maldade estiver presente, nós apresentarmos o bem como um dos caminhos, através do perdão. Excelente. De acordo com o ensinamento de Jesus Cristo, né? E como nós vimos que a maldade é a ausência do bem, né? Então a Lina bem falou, né? Nós acrescentemos o bem e tudo entra na linha. Pois não, Adriana? Eu já tinha aberto, antes de você falar da história do lago, eu tinha aberto aqui quando você falou, quando você leu a passagem que fala o mal indica a posição de desequilíbrio, né? Exigindo restauração e corrigenda, aí veio para eu pesquisar restauração, né?
Aí eu coloquei versículos da Bíblia. Aí apareceu um que me chamou a atenção. Eu tinha parado num Salmo 126, capítulo 4, versículo 6. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aí, na hora que eu li os seus feixes, eu tinha lido os seus peixes. Na hora que eu li a primeira vez, por isso que me chamou a atenção. Aí depois eu disse, não é peixes, é feixes, né? Mas, assim, a questão da restauração, né? A restauração, você pedir para o Senhor restaurar a sua fé, restaurar, te trazer de novo o ânimo, né? Porque, como bem Marco falou, a gente cai, é muito fácil no mundo de provas e expiações você baixar o seu patamar vibratório. E quanto é custoso, quantas horas, para baixar é assim, milésimos de segundos, mas para você voltar a elevar, custa horas, né? Eu já prestei atenção nisso. Quando eu baixo o meu padrão vibracional, é rapidinho. E para voltar, como eu já tenho o conhecimento, eu já não sou tão ignorante como eu era antes do estudo, né, dos anos que a gente anteriormente, então eu digo, não, eu tenho que voltar ao meu padrão vibracional, mas é assim, é muito árduo, é um exercício, porque às vezes eu levo assim horas e horas, e eu estou toda arrepiada, estou falando toda arrepiada. Eu levo horas e horas para tentar conseguir, né? Então, quando você... assim, eu tento escutando a música, lendo poema. Aí agora, quando eu abri esse versículo, me veio em mente uma forma mais fácil, que é se dirigindo ao Pai, né? Pedindo a restauração, de uma forma mais fácil, pedindo a restauração ao Pai, que restitua o nosso ânimo, que volta o nosso equilíbrio. Aí me chamou a atenção esse versículo. Aí me veio a história do laguinho, que se você tivesse desanimado, tira esses peixes daí, acaba, deixa sangrar essa água, pronto, teria se acabado ali aquele momento, não teria tido o encontro com aquela pessoa que trouxe os outros peixes, não teria vindo outros peixinhos para encher. Então, o bem, né, que tá, esse laguinho vai fazer bem para outras pessoas que vão ali. Então, você não desanimou, né? É impressionante como que fazem. Os pacientes idosos que passam lá, eles param lá, entendeu? Abrem um sorriso. Uhum. Os pacientes que estão com tratamento pesado também. Então, é impressionante como que dá resultado. Às vezes... Mas é impressionante como que as coisas também, Adriana, as dificuldades chegam para nós nos testando, para saber se a gente vai permanecer no objetivo, né? E ter humildade de reconhecer naquele momento, não tinha conhecimento suficiente, né, ali para entender, ali era a pedra, a água que não estava talvez com pH, quer dizer, outra pessoa chegou para você e disse, não, eu entendo, eu vou trazer, aí você teve humildade, não, tá certo, eu não entendo do peixinho, da água, não sei, né? E já me pediram para poder desmontar, tirar o negócio lá, entendeu? Eu quase tirei no início, mas aí a gente espera, né? E engraçado, que o rapaz que fez para mim, um rapaz muito simplesinho, Sim. Ele, né? E ele falou comigo o seguinte, que eu falei com esse cara, a gente vai ter que quebrar isso aí tudo, cara, vai ter que tirar, porque não foi aprovado, não. Ele só olhou para mim e falou assim, ficou triste, né? Porque é o artesão, né? Isso é uma obra de artesão, né? Ele fez uma fonte de trabalho. Aí ele só falou assim, não, eu vou orar para essa pessoa. É impressionante, né? Na hora que ele me falou, eu até arrepiei. Falei assim, nossa. Aí no outro dia, a gente conseguiu reverter, né? A situação. Mas é isso aí, vem as dificuldades, né? E se a gente não... Restaura o ânimo, né? A fé. Se a gente não manter firme, a gente não segue. A gente não segue. Porque é o mundo de provas e expiações. Prova é isso. Né? Prova é isso. A gente está aqui. Você ultrapassar, isso é prova. É dificuldade para você ultrapassar. Senão não era prova. Não era prova, era parceira, Disneylândia. A gente está aqui no estudo, quando começam várias pessoas, aí vão saindo. Será? A gente também não passa por isso e foi enumerar o que cada um passa para poder estar aqui toda quarta-feira.
persistindo no estudo, né? É a questão de você não desanimar, você persistir. Não, realmente eu preciso estar aqui. Não, eu vou dar um jeito, eu vou chegar a tempo, né? É a luta, né? Diária, a persistência, porque senão e agora, o mais importante é nós termos a certeza de que isso é importante para nós, né? Temos essa certeza. Esse encontro é importante para nós. Então, assim, eu tenho essa certeza, né? Eu preciso desse encontro, eu preciso desse momento, que é um momento meu de refazimento, porque se eu não paro aqui para a gente poder conversar sobre Cristo, sobre Deus, sobre o bem, sobre o equilíbrio, a gente vai levando a vida e não arruma tempo. A gente não acha tempo para isso, né? Então, esse momento é um momento importante, porque quando a gente está aqui, eu percebo, nossa, quanta coisa eu precisava de ouvir aqui hoje, e que se eu não parasse, eu não ia ouvir, né? Então, é isso daí. Então, nós, né, permanecemos no nosso objetivo. Então, deixa eu continuar aqui, nesse mesmo assunto do mal. Adriana, a Liana está travada para você ou é só para mim? A imagem dela. Tá desligada. Marco, eu estava aguardando para lembrar, já que você fez a abordagem sobre o bem e o mal, que a gente não deve esquecer que o mal, a prática do bem é um determinismo. É compulsório a prática dele. Está lá na pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Não basta não fazer o mal? Não. É necessário que façamos o bem no limite de nossas forças. E ainda não para aí ainda não. E seremos responsabilizados por todo o mal que advir se não praticarmos o bem. Então é um determinismo. Bem lembrado, Márcio. Verdade. E seremos responsabilizados das consequências do mal, né, da nossa não prática do bem. Isso é importante. Isso. Ok. Alguém quer fazer mais um comentário? Então, nós falamos de Bezerra de Menezes, né, sobre o que ele colocou para a gente no mal, nos mostrando que o mal, ele era em função do desequilíbrio, né? Então, o Bezerra de Menezes estava coletando essa frase ditada por Alexandre e nos convidou, Bezerra de Menezes, antes de todos os conflitos, nós conservarmos-nos em paz. E Emmanuel, né? Emmanuel, ele tem um livro chamado Mãos Unidas. No capítulo 23 desse livro, ele é intitulado como Abolição do Mal. E Emmanuel nos diz que quem se refere às perseguições e calúnias, rixas e desgostos, na maior parte das circunstâncias está destacando a influência do mal. É isso que nós conversamos, né? É isso que nós conversamos. Nós não podemos dar asa ao mal. Nós não podemos dar vazão ao mal, destaque ao mal. Como Emmanuel fala, quem se refere às perseguições, calúnias, rixas e desgostos, na maior parte das circunstâncias, está destacando a influência do mal. Reflitamos na contribuição da paz a que todos somos chamados, né? Então, nós todos somos chamados a contribuir para a paz, né? Então, esse encontro nosso é uma contribuição para a paz. Por quê? Porque nós estamos conversando aqui sobre assuntos de paz, de equilíbrio, de bom ânimo, né? Então, por isso que sempre, desde o início, né, nós convidamos a não tecer comentários sobre assuntos de desequilíbrio, que geram desequilíbrio, né? Nós, nesses momentos do nosso encontro, nos deixarmos levar por tecer palavras de equilíbrio, de paz, de amor, né? Para que nós não nos refiramos às perseguições, calúnias, rixas e desgostos, para não encontrarmos-nos destacando a influência do mal em nós.
Então, Emmanuel continua, reflitamos na contribuição da paz, a quem todos somos chamados, e para a qual todos somos capazes com segurança e eficiência. Então, todos somos capazes, seguros e eficientes, de cultivarmos a paz em nós e no nosso ambiente. Porque nós não fazemos por desequilíbrio, por falha no orar e vigiar. Então, Emmanuel completa para nós esse raciocínio, para começar, porém, de maneira substanciosa e definitiva, é preciso que o mal cesse de agir tão logo nos alcance. Então, isso que a Adriana nos falou. Momentos de desequilíbrio nós vamos ter diariamente, mas é preciso que nós cessemos o mal. Como nós podemos cessar o mal, que é o desequilíbrio em nós, né? Aí nós falamos várias coisas, né? A própria Adriana falou, ouvir uma boa música, ler um bom livro, recitar um poema que você decora, uma letra de uma música agradável, que esteja isso na sua mente. Ó, quando eu me entrar em desequilíbrio, eu vou cantar mentalmente essa música, que fala do bem. Ando devagar, porque já tive pressa, lembro esse sorriso, porque já chorei demais, né? Então, são táticas que nós nos propomos para que nós possamos exercer em momentos de desequilíbrio, para que nós possamos rapidamente voltar àquela posição de equilíbrio. E a Adriana bem comentou que a queda, ela não gasta energia. Mas é lógico, você do alto de um monte, do alto de uma ponte, é só você largar a pedra, que ela, por gravidade, ela cai. Agora, vai lá embaixo, pega essa pedra para tampar ela para cima. O tanto de energia que você não tem que gastar para você tentar fazer com que ela volte à mesma altura que você largou. Então, quanto menor a queda, mais fácil é você voltar com a pedra, né? Então, que nós não deixemos a nossa pedra cair muito, para que não precisemos de muita energia para jogar. Então, só orar e vigiar e dar conta disso. Quando a minha pedra estiver soltada da minha mão, estiver caindo, eu já logo, opa, aqui eu consigo já pegar essa pedra e jogar para cima de novo. Né? Retomar o meu equilíbrio com uma energia que me é fácil desprender. Isso é orar e vigiar. É nós prestarmos atenção sempre em nós, para que nós não caiamos em desequilíbrio. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Só para fechar aí, em relação a como podemos fazer para conseguir nos equilibrar novamente, a Adriana falou sobre uma música, recitar um poema, e ela falou na possibilidade de conversar com o Pai, que nada mais é do que a oração, né? A oração que sempre nos eleva nesses momentos, nos religa a Deus. Por isso, é a primeira lei divina, lei da adoração, adoração, né? Primeira lei divina. Em primeiro lugar, orar, elevar o pensamento ao Pai, né? Eliana e Marco. Mas às vezes a gente não consegue orar, não tem força, né? As palavras ficam cortadas. Aí o que é que você pode fazer? Ouvir uma oração, né? Ouvir uma música. Às vezes você não consegue falar, mas você consegue colocar para você ouvir aquela oração, aquela música, né? E tal que acontece isso, aí você vai se conseguindo se equilibrar. E a partir do momento que você consegue orar, que as palavras começam a fluir do seu coração, aí você faz a oração. Exato. E a oração é, na verdade, a elevação do pensamento a Deus. Né? A oração não é recitar palavras simplesmente. Eu posso muitas vezes não dizer nada, mas estou orando, elevando o pensamento a Deus, entrando em equilíbrio com o Pai, deixando que o Pai age em mim. Isso é uma oração. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que há vários silêncios estrondosos como vastas palavras vãs. Né? Eu acho isso muito bonito, né?
Tem muitas palavras que são vãs, que você fala da boca para fora, uma oração bem recitada, mas o coração não está lá no alto. Ao passo que você pode estar em silêncio total, mas com o coração conectado no céu, né? Então, é isso aí que a Adriana falou. Por exemplo, ouvindo uma música. Você pode estar ouvindo uma música em silêncio, sentindo aquele efeito benéfico da letra boa, grandiosa de uma música, se conectando a Deus. Por exemplo, eu tenho uma playlist que eu quero ver se eu consigo colocar ela no descritivo do grupo, né? Que é a playlist que eu uso de manhã. Tem uma música do Rapa, conjunto de rock, mas é a oração de São Francisco. Ele gravou a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Gente, maravilhosa. Então, numa música dessa, você não precisa falar nada. Você escuta e eleva o pensamento a Deus. Deixa que o coração fale por si só, né? Então, é isso daí. São esses artifícios, né? Lembrando da primeira lei divina, que é a lei da adoração, ou seja, adoração é você fazer isso, deixar que o seu coração suba através do seu pensamento para o alto, através ou de uma oração, ou através de uma música, ou através de uma letra de um poema, ou através de contemplação da natureza. Você pode estar olhando uma flor, gente, tão bela, e fazendo uma oração em silêncio ali, de contemplar e agradecer, né, aquela dádiva da natureza. Então, são esses artifícios que nos reequilibra a vida em momentos de desequilíbrio, né? E aí, se ninguém quiser fazer algum comentário a mais, a frase de Alexandre para André Luiz, ela tem duas partes, né? Ela fala do mal e fala do desequilíbrio. Casado com o mal indicando posição de desequilíbrio. E Emmanuel, com relação a essa parte do desequilíbrio, tem um livro chamado Calma. O capítulo 29 desse livro chama Ampara Hoje. E Emmanuel nos diz o seguinte: se podes compreender as dificuldades da alma, ampara a todos aquele que a divina sabedoria te situou nas áreas de ação quando te pareçam em desequilíbrio. Então, o que ele está falando? Se podes compreender as dificuldades da alma, ou seja, se nós temos essa compreensão das dificuldades da nossa alma, do que aflige a nossa alma, do que nos dificulta o equilíbrio, do que nos facilita entrar em desequilíbrio, ele está concitando-nos a amparar aqueles que essa divina sabedoria colocou em nosso caminho, que também estão sofrendo. Porque se nós sabemos os problemas da alma, nós temos obrigação de amparar aqueles que, para nós, apresentam esse problema, porque o conhecimento só é dado a nós, só é trazido a nós o conhecimento para que nós possamos utilizá-lo em favor do próximo. Então, por isso que a doutrina espírita fala, quanto mais conhecimento, maior é o compromisso. Porque cada conhecimento é dado em função de você colocá-lo em prática para o próximo. Então, por isso que Emmanuel nos concita. Se nós temos já nesse momento a capacidade de compreender as dificuldades da nossa alma, quando chega uma pessoa perto de nós, com o sofrimento que nós conhecemos, isso é uma oportunidade para que nós apliquemos o que nós aprendemos de toda a dor em nós. Emmanuel completa que nas horas difíceis de transformação espiritual do mundo, os grupos sociais se nos afiguram tumultuados, não é mesmo? É mesmo, os nossos grupos sociais falando de desequilíbrio, comentando sobre situações do mal, mas isso é enfermidade da alma, né? É enfermidade do momento de mudança do patamar terreno, nesse turbilhão que nós sentimos de estar mudando de status de mundo para o mundo de regeneração.
Então, nessas horas difíceis de transformação espiritual do mundo, em que os grupos sociais se nos afiguram tumultuados, à maneira do solo, quando agitado por abalos sísmicos, ele nos fala: se te mantém de pé nos princípios de elevação que norteiam a vida, compadeça-te dos que se viram envoltos no turbilhão de inesperados desafios. Ou seja, se nós conseguimos nos manter de pé, quer seja pela oportunidade de estarmos envolvidos em esse grupo de debate, nesse grupo de ensino, de lições crísticas, né? Nós debatemos aqui, de lições dadas por espíritos mais evoluídos que nós, como Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, o próprio Cristo, né? Então, se nós chegamos a esse momento e conseguimos entrar nesse patamar de discussão e termos a sorte de aprender com eles, nos possibilitando permanecermos em pé, é obrigatório que nós nos compadecemos daqueles irmãos que se encontram envolvidos no turbilhão de desespero, desses desafios do mundo, né? Então, nesse mal que indica posição de desequilíbrio, se nós temos uma réstia de equilíbrio, somos nós, a confiança do divino, a poder trabalhar no próximo para equilibrar o próximo. Veja o grande compromisso que nós temos. Por isso que a frase no livro de André Luiz, ditada por Alexandre, o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. Né? Então, se alguém se ver em desequilíbrio perante nós, exige que nós atuemos em processo de restauração e corrigenda para esse que se nos apresenta. Não criticando, mas mantendo-nos em equilíbrio perto dele que está em desequilíbrio. O próprio fato de nós não desequilibrarmos frente ao desequilíbrio manifesto para nós, de nós mantermos em equilíbrio, e isso já é propício à restauração e corrigenda do próximo. Né? Então, veja como que o estudo se complementa com esses diversos pensadores, né? Pergunto se alguém quer fazer algum comentário. Não? Então, vamos continuar, então. Então, o problema da queda é também uma questão de aprendizado e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder. Importante, né? Então, a evolução confere-nos poder. Então, quando nós comentamos, né, da aquisição do conhecimento, a aquisição do conhecimento é uma obrigação de trabalho. A evolução confere-nos poder. Então, a aquisição do conhecimento é um processo evolutivo, confere-nos poder. Mas poder para quê? Poder para atuarmos no bem. Poder para ajudar o próximo. Então, confere-nos poder, mas nós não podemos jogar esse poder no lixo. Simplesmente não atuando no próximo. E aí, Leon Denis, que é o consolidador do Espiritismo, né? Então, nós temos Kardec, que é o codificador do Espiritismo, e Leon Denis, que é o sucessor de Kardec, é o consolidador do Espiritismo. Ele foi o consolidador que Kardec lançou. Leon Denis tem um livro famoso, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro famoso de Leon Denis.
Nesse livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, capítulo 9 de Denis, ele nos traz o seguinte: pouco a pouco, a alma se eleva e, conforme vai subindo, nela vai se acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Por quê, né? Por quê? Que a alma, para evoluir, ela precisa de adquirir uma porção de saber e de virtude. O saber é o conhecimento. A virtude é a moral. O amor. O sentimento. Sentimento. Né? As Por duas isso asas que falamos na aula passada. Exato. As duas asas com que a alma se elevará rumo à perfeição infinita é o amor e a sabedoria, já nos fala Emmanuel, né? Então, o Leon Denis, ele vem falando isso, né? Que pouco a alma vai adquirindo virtude e conhecimento para poder subir. Mas por que é isso? Porque quando ela adquire virtude e conhecimento, é o progresso moral e intelectual, né? Lei do Progresso, capítulo 7 do livro dos Espíritos, da Lei Divina. Então, essa alma, ela necessita de adquirir conhecimento e moralidade e vai subindo, porque quando sobe, a partir do momento, gente, que o espírito ele vai subindo, o amor para com o próximo ele vai se intensificando. Então, o que possibilita essa intensificação do amor? É o conhecimento aliado à moralidade, ao sentimento. E quando ele vai subindo e se intensificando em moralidade e conhecimento, ele se vê mais facilmente necessitado de servir ao próximo. Necessitado de servir, é uma necessidade. Como nós temos necessidade de respirar, né? Nós não vivemos sem respirar. Nós temos necessidade de comer, nós temos necessidade de ingerir líquidos. O espírito, no processo de subida, ele vai adquirindo necessidade de amar, de auxílio, né? Então, por isso que nos mundos mais evoluídos, o amor começa a ser incondicional a todos. Quanto mais vai evoluindo, maior a necessidade de amar o outro. Por quê? Porque a lei evolutiva divina é para que todos atinjamos o patamar imensurável de amor. Então, nós, nesse patamar imensurável de amor, que nós atingiremos em momentos à frente, não discerniremos ninguém de ninguém. Todo é o meu irmão. Então, as almas se unem num complexo de amor, né? Um complexo de amor. Por isso que nós somos assessorados por esses irmãos evoluídos, porque eles sentem essa necessidade de nos assessorar, mas isso é natural, não é necessário esforço para isso. É natural. A gente não faz esforço para respirar, faz? Normalmente não, a menos que eu tenha um problema de desequilíbrio físico. Mas normalmente a gente não faz isso, é natural. Então o amor desses irmãos nossos é um amor natural. Então por isso que a espiritualidade nos diz que confiemos, porque eles estão conosco para nos auxiliar. Que nós nos mantemos, né? Que nós nos mantenhamos conectados a eles através do pensamento, da harmonia, do equilíbrio, para que eles possam ter condições de se aproximar de nós, né? Então, a evolução confere-nos poder, mostra isso. O espírito vai evoluindo e adquirindo esse poder do conhecimento e da moralidade, mas esse poder vem com a obrigação de colocar em prática. Para que colocar em prática, repetidas e repetidas vezes, ele vai virando virtude. Porque já sabemos que virtude, na definição do Evangelho segundo o Espiritismo, né, é todo sentimento no bem infinitamente recapitulado ao longo da vida.
Então, quando eu pratico e começa a ser natural em mim, vai virando virtude. Então, a alma vai subindo em moralidades e conhecimento, que são as virtudes, que são intrínsecas ao espírito evoluído. Alguém quer fazer algum comentário nesse inteirinho? Não? Então, vamos lá. Então, a evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Por quê? Porque muitas das vezes nós adquirimos esse poder, que é o conhecimento, e não colocamos em prática para o bem do próximo. Quando nós não colocamos esse conhecimento adquirido em prática para o bem do próximo, nós entramos em desequilíbrio. É o mal operante, porque o bem não atua. Então, entramos em desarmonia com o universo. Desarmonia é a falta de enquadramento entre nós e o universo. Por quê? Porque a lei que rege o universo é a lei divina. A lei divina, qual que é a lei maior? A lei do amor. Tanto é que os fariseus perguntaram para Cristo. Pergunta se está todo mundo me ouvindo, porque está travado a imagem de vocês. Adriana, você está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Eu acho que eu que caí. Ou foi você que caiu? Não, fui eu. Não, porque a minha imagem estava travada aqui. Pode ser eu. O meu também está aqui. Você perdeu sua conexão de rede. Tá. A Liana está ouvindo? Estou ouvindo bem, tanto você quanto a Adriana. Tá, eu não travei não, Liana. Eu não travei não. Não, para mim você não travou não. A Adriana desapareceu um pouquinho, depois voltou. Então é a minha internet. Tá, então tá bom. E eu destravei já? Não, o seu som tá ótimo, só a sua imagem está travada. Você tá como se fosse uma figurinha. Muito bem, então vamos continuar, então, né? Então vamos continuar. Liana, Então, é sua CAM que está desligada. Você tem que ligar a CAM, ativar a CAM. Acho que ela não tinha entendido. A CAM está desligada. Não, agora que está desligado. Então liga de novo. Está travada mesmo. Ok. Então, a racionalidade oferece... a evolução confere-nos poder, né? Mas gasta muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente, né? São aqueles personagens da história que desviaram o conhecimento para levar para o outro lado, né? Então, gastamos muito tempo. Quantas reencarnações esses nossos irmãos vão ter que, né, vir para aprender a colocar o conhecimento no lado correto, né? E aí continua Alexandre falando, a racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Então, o que é a racionalidade? Né? É nós utilizarmos da razão para podermos discernir com os conhecimentos adquiridos. A razão, gente, é utilizarmos o que o homem teve de oportunidade no processo evolutivo, que é a manifestação da inteligência. Então, a razão é a possibilidade da manifestação da inteligência,
que é inteligência? É a capacidade de fazer escolhas com conhecimento adquirido. Então, razão é isso. Razão é nós sabermos fazer escolhas corretas com o conhecimento adquirido. Então, isso que é razão. Então, por isso que Alexandre nos fala que a racionalidade, a razão, oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Por quê? Quando nós fazemos uso da racionalidade, nós conseguimos fazer escolhas corretas com todo o conhecimento que a gente adquire. Né? E com relação a isso, Emmanuel tem um livro chamado Encontro Marcado. Esse livro, Encontro Marcado, capítulo 8, chama Caridade e Razão. A racionalidade oferece campo seguro para os nossos conhecimentos. Então, caridade e razão. Então, Emmanuel nos fala, indiscutivelmente, estamos ainda muito longe da educação racional. Então, o que é isso? Educação racional. Educação racional é o fato de nós utilizarmos o conhecimento para fazermos escolhas corretas. É isso que é educação racional. Mas Emmanuel fala que nós estamos muito longe, né? Porque nós ainda utilizamos o conhecimento para fazer escolhas que nos façam bem e não façam bem para o próximo, né? Então, o objetivo não é esse. O objetivo é nós adquirirmos racionalidade, ou seja, capacidade de pegar todo o conhecimento para fazer o bem para o próximo. E nós ainda não conseguimos nos envolver nisso, né? Nós pensamos em fazer o bem primeiro para nós, para depois, se tiver tempo, nós fazemos bem para o próximo. E nós não entendemos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, quando eu amo o próximo, eu faço bem ao próximo, eu estou fazendo bem para mim. Então, por isso que Emmanuel nos fala nesse capítulo 8 do livro Encontro Marcado, intitulado como Caridade e Razão, que nós indiscutivelmente ainda estamos muito longe da educação racional. Conquanto necessitados de ponderação, né, nós somos necessitados de ponderação, de equilíbrio, agimos via de regra sobre impulso de alavancas emotivas, acionadas por sugestões exteriores. Então, nós estamos muito longe dessa educação racional. Por quê? Porque ainda somos necessitados de equilíbrio, mas agimos sob impulso. Impulso de coisas externas. Sugestões exteriores. Né? Então, estava lendo, né, uma matéria, essa matéria falava que nos norte-americanos, entre duas pessoas sofre ou sofreu na vida com doença, não sei das pessoas, sofre com doença mental. Desequilíbrio mental. Por quê? Esse desentendimento de fazer para o bem ao próximo, que nós nos reequilibramos com isso. Quando nós invertemos, quando nós queremos só fazer bem para nós entramos em desequilíbrio. E a doença mental é esse estado de desequilíbrio da mente, porque está em descompasso com os princípios do universo, porque nós não fomos criados para isso, nós somos criados para viver para o próximo. Se nós vivemos para nós, egoisticamente, né, por isso que nos fala Kardec que as grandes chagas da humanidade é o egoísmo, né? Eu vou e vaidade, egoísmo e orgulho, mas centrado no egoísmo, que é quando nós vertemos tudo para nós, esquecendo do próximo. Aí nós entramos nesse equilíbrio com a lei divina, porque a lei divina não é para viver para a gente, é para viver para o próximo. Né? Então, vem Emmanuel nos dizer nesse livro que se nós for agirmos por impulsos exteriores, então, por que eu estava falando dessa percentual norte-americana? Porque hoje nós vivemos num mundo de mídias sociais, né?
é um mundo midiático, é um mundo de onde nós pegamos o Instagram, ficamos passando o Instagram e vemos artefatos falsos de felicidade, né? Artefatos falsos de felicidade, artefatos falsos de beleza, de sexualidade. Então, nós, capturando isso, nós entramos em sugestões externas para gerarmos impulsos nossos. Então, se eu vejo sugestões de belezas mascaradas, né, improvisadas, eu sinto necessidade de ser belo igual aquilo que está no Instagram. Quando eu vejo situações de alegria estampada no Instagram, eu estou falando do Instagram como mídia social, qualquer mídia que for, né? Quando nós vemos a alegria estampada de sorrisos falsos, nós sentimos impulsos de sermos obrigados a estar sorrindo naquele momento, mas meu coração não estava no momento de sorrir. Então, naquele momento, meu coração não estava no momento de sorrir, e eu gero esse impulso, recebo esse impulso em mim, eu entro em desequilíbrio. Por quê? Porque eu deixo de estar em consonância com o universo, que é eu estar empregado para o próximo. Então, é isso que Emmanuel está falando para nós, né? Que nós, sob impulso de alavancas emotivas acionadas por sugestões exteriores, nós entramos em desequilíbrio. Entramos em desequilíbrio. E ele fala, diante de todos e de tudo, deixemos que a caridade nos ilumine o crivo da razão. Então, é necessário que a caridade nos ilumine o crivo da razão. Um exemplo fabuloso, quando a caridade ilumina o crivo da razão, né? Ilumina a razão. Por exemplo, Chico, né? Chico falando, né? Na humildade do Chico. Chico falando que nos momentos de infelicidade dele, de tristeza, mas Chico tinha momentos de tristeza, tinha os momentos de tristeza, porque é humano. É humano. Então, nós estamos em momentos de alegria e de tristeza. É ondular, não é linear, né? Então, o Chico falando que nos momentos de tristeza dele, ele pegava e, naquele momento, ele ia para a favela. Ele ia para as comunidades, para poder atender nas comunidades, porque lá ele via que o problema que ele tinha não era nada, frente a tantos outros que ele necessitava de atender, né? Então, deixar com que a caridade ilumine o crivo da razão é isso. Nós compreendemos que nós necessitamos de fazer o bem, de estar próximo àqueles que necessitam de nós. E mais, a fim de que não venhamos, nos diz Emmanuel, a perder os melhores valores do tempo e da vida por ausência de equilíbrio, por falta de amor. Então, isso é importantíssimo, né? Então, quando nós estamos pegando nas redes sociais e olhando, vendo as falsas alegrias, as falsas sexualidades, né? Os falsos equilíbrios, nós estamos perdendo momentos de exercermos equilíbrios reais na vida, que só com a caridade nos permite isso, só com o trabalho no bem nos permite isso, né? E a gente, quando fala de caridade, né, a gente tem uma ideia, assim, que eu tenho que sair, que eu tenho que ir para longe, ajudar alguém. Caridade é o BIP, é benevolência para com todos. Eu não preciso de ir para longe. Benevolência para com todos. Benevolência é a arte natural de fazer o bem. Então, eu cultivar isso em mim. Quando encontrar com uma outra pessoa, qualquer que seja, eu tenho que ser naturalmente vontade de fazer o bem. E fazer o bem é simplesmente falar coisas agradáveis para aquela pessoa. Fazer o bem é simplesmente não entrar na desarmonia de dar asa ao mal quando o comentário vem. Né? Então, caridade é o BIP, é benevolência para com todos, mas também é indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência para com as imperfeições alheias? É eu saber aceitar a imperfeição do próximo. É saber aceitar a imperfeição do próximo. E ser
próximo a ele mesmo com isso, com as suas imperfeições, porque ele está no momento evolutivo dele. Mas a caridade, além de sermos benevolentes para com todos, indulgentes para com as imperfeições alheias, que é o BIP, é, finalizando tudo, o perdão das ofensas. Nós sabemos perdoar as ofensas. Perdão das ofensas. Então a gente acha que vou perdoar o meu inimigo. Primeiramente, comece a perdoar as pequenas ofensas. E como nós nos achamos ofendidos, não é verdade? No dia a dia. Como nós nos achamos ofendidos por pequenas coisas no dia a dia e que são instabilidades emocionais nossas. Porque muitas palavras que nós achamos que foram ofensa para nós, fomos nós que mal interpretamos. Fomos nós que mal interpretamos, né? Então, perdoar essas ofensas que chegam até nós, que nos trazem grande infortúnio ao coração. Então, exercer a caridade é isso. Logo, quando Emmanuel nos fala, né, deixamos que essa caridade ilumine o crivo da razão, nós entendemos isso, que a caridade nós praticamos para aquele próximo, não precisamos de ir longe. E, fazendo isso, nós não iremos perder os melhores valores do tempo da vida, por ausência de equilíbrio, por falta de amor. Porque quando nós não fazemos isso, entramos em processo de desequilíbrio. Né? Então, quando Alexandre nos fala que racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos, nós compreendemos isso tudo. Compreendemos a razão, utilizarmos a razão para compreender a caridade, gerando equilíbrio, o que eu posso fazer com o próximo, o BIP, batendo sempre as definições do BIP, né? Pois não, Liana? Aproveitando essa discussão sobre a caridade, a necessidade de a gente não deixar passar as oportunidades. Eu ainda estou congelada ou não? Não, está uma imagem bonita. Obrigada. Seu sorriso bonito já está contagiando a todos. Eu vou colocar um exemplo, né, do quanto a gente ter uma oportunidade de ajudar alguém, de fazer o bem, é uma coisa indescritível, né? E, às vezes, as situações se colocam diante de nós e, às vezes, fazemos escolhas que não são tão boas. Há 2 semanas, eu fui trabalhar, eu teria que entrar no trabalho às 10 horas, na escola. E eu já cheguei, faltando uns 3 minutinhos para as 10. Eu não gosto de atraso, né? Faço sempre o possível para chegar naquela hora. A escola onde eu trabalho fica na periferia, já quase no final da cidade, é o CAIC. Quando eu estava estacionando, uma senhora saiu de um cantinho lá que tem na escola, que não faz parte da escola, mas tem atendimento médico para a comunidade, é uma comunidade carente lá. E aquela senhora, já com mais ou menos mais de 65 anos, ela veio rapidamente, queria falar comigo, eu baixei o vidro e aguardei. Ela disse, eu queria pedir um grande favor, a senhora pode deixar eu e minha mãe, que é idosa, ela está lá no atendimento médico, ela tem 86 anos. Eu moro aqui perto, mas eu não tenho nenhum carro para me levar para casa e ela não pode ir caminhando, porque ela saiu agora do médico, ela não tem condição de ir para casa. A senhora tem como conseguir um carro de jeito nenhum? Ela disse, não, porque eu esqueci meu celular. Eu ainda pensei no meu compromisso com a escola, olhei a hora, aí falei, senhora, eu queria muito lhe ajudar, mas eu estou em cima da hora, eu vou atrasar para entrar na escola. Ela disse, meu Deus, eu não tenho como fazer, porque nem o celular eu trouxe. Aí eu parei, pensei, vi aquela angústia nela, né? Aí veio aquela ideia. Peguei o celular, fiz um áudio para a coordenadora e pedi, né, que me aguardasse um pouquinho, que eu chegaria. E fui levar ela. Ela foi buscar a mãe, realmente uma senhora já debilitada, e era um pouco atrás da escola. Eu não levei nem 7 minutos, 8 minutos para chegar até lá.
Mas quando elas desceram do carro, ela ainda perguntou quanto eu lhe devo, porque ela pensou que era um carro, na hora que eu falei que ia... eu pensei que a senhora era carro que a gente pagava para andar. Eu digo, não, eu sou professora, estou chegando aqui para o meu trabalho. Quando eu desci, ela ainda perguntou quanto eu lhe devo. Eu digo, não, senhora, não me deve nada, foi um prazer trazer. Mas essas duas mulheres, sabe, disseram tantas coisas lindas, de agradecimento, coisas que vinham assim do coração. E aquilo me fez me sentir tão bem que mesmo que eu chegasse no trabalho e ainda levasse uma bronca por causa daquele atraso, eu acho que ainda assim teria valido a pena, né? Como a gente se sente bem quando a gente consegue. Não há como descrever um sentimento desse, né? E muitas situações acontecem diante da gente, e eu acho que a gente tem que se agarrar a esses momentos para a gente ver a felicidade de uma pessoa quando ela sente que alguém se preocupa com ela. Muito bom mesmo. Acho que já ouvi dizer aqui mesmo no nosso estudo, em algum momento, que o bem vicia, né? Quando a gente faz o bem uma vez, a gente fica sempre querendo fazer outras vezes, porque é uma sensação maravilhosa. E com humildade, né? Coloco isso aqui com humildade, porque é uma coisa que realmente afeta o nosso coração. E a gente consegue se sentir melhor, a gente ganha uma energia positiva maravilhosa. Quanto a caridade é importante para nossas vidas, para o nosso crescimento, para a nossa sensação, a nossa sensibilidade, desse porquê da gente estar aqui, de ter que considerar a existência do outro e o que é que a gente pode fazer para ver alguém feliz. E é legal, assim, que as oportunidades se apresentam perto de nós, né? Não precisa sair para procurar. Elas se apresentam próximo a nós, né? E isso me fez lembrar uma passagem de Chico, né? Quando o Chico relata que, certa vez, ele no caminho, né? Para ir para onde ele trabalhava, naquela fazenda modelo, né? Trabalhava na fazenda modelo, lá no Ministério Agrícola, como datilógrafo. Então, ele saindo da casa, ele passava no caminho longo até chegar na fazenda. Aí, nesse caminho, ele saindo atrasado para poder ir para o trabalho, né? Andando apressado, né? E ele passou perto de uma senhora, ele cumprimentou, dona tal, tudo bem? E já ia andando, aí a dona tal falando, ô, sou Chico, o senhor pode vir aqui para poder conversar com o senhor? Aí o Chico, ô, minha querida, eu estou atrasado no meu trabalho, mas eu prometo que na volta eu passo aqui para conversar com você. Aí ele deu mais uns passos, e a mãe falou assim, Chico, volta lá e conversa com ela, porque a oportunidade de fazer o bem a gente não pode perder. Aí ele voltou, conversou com a senhora queria pedir uma ajuda para interpretar uma receita de Bezerra de Menezes. Tinha passado para ela que ela não estava sabendo como usar. Aí Chico dá orientação para ela, e na hora que ele sai, ela agradece, igual a Ilana falou, né? O agradecimento, né? Para ele, ó Chico, Deus abençoe e tal. E quando ele se despede, vai, e ele, Emmanuel, vai e fala para Chico olhar para trás, né? Então, quando ele olha para trás, ele vê o rastro de luz que vai saindo da boca dela até o coração de Chico, né? Contaminando o Chico com uma energia que Chico desconhecia, né? Então, é isso daí, é o poder da caridade. É o poder da caridade, né? Por isso que nessas leituras nós mostramos que os momentos de desequilíbrio é que nós deixamos de agir nesse inteirinho, que é o objetivo do universo, né? Que é o objetivo do universo. Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer nesse quesito. Não? Então, eu convido a todos a gente poder interromper o nosso estudo por aqui hoje, e podemos fazer a prece final, prece de finalização. Pergunto quem pode fazer a prece hoje. Dá para fazer, Marco. Ô, Márcio, você escutou meu pensamento aí. Então vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus, sempre agradecidos
por essas oportunidades que Ele nos concede do estudo edificante, a fim de que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, objeto do nosso aprendizado através do estudo edificante. Ao convocarmos ao nosso irmão maior Jesus para estar presente conosco em nossos lares, como ele assim prometera, quando estivéssemos reunidos, ele ali estaria presente, embora ainda que isolados, é uma figura, né? Apenas para o entendimento dos seus ensinamentos, porque aquele que ora sozinho não está abandonado. Não é necessário que estejamos em grupos. O que importa é a nossa ligação com o mundo maior, através da prática do bem. Esse termo bem hoje tão trabalhado em nosso grupo de estudos, e que não fique só na letra, mas que fique na prática. Muita paz para todos, uma boa noite e assim seja. Muita paz para todos. Obrigado, Márcio, pela prece final. Obrigado a todos pela participação no estudo. Nós convidamos para que todos nos encontremos na próxima quarta-feira aqui. Boa noite a todos, até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.